aula hoje é sobre migração. A ideia é vocês perceberem pela sua família como que a gente tem deslocamentos populacionais e pensar qual a importância desses deslocamentos para que a gente possa pensar em quem é o brasileiro e, neste caso, né, em relação a isso, quem é a sua família. Então, aqui está a minha família, bem simplificada, é o que vocês vão ter que fazer em relação ao seu exercício, tá? Então, aqui tem eu, pai e mãe, avô, avó paternos, avô, avó maternos, e aí a gente vai ter bisavós por parte da avó, bisavós por parte do avô, bisavós por parte da avó e bisavós por parte do avô. No caso da minha família, aqui a gente pode perceber os grupos. Aí a minha família tem uma situação diferenciada, porque os meus avós, por parte de pai, são primos. Então, por isso que dá diferença em relação à nossa origem, tá? Então, aqui a gente vai ter, por parte da minha avó materna, a gente tem uma origem do meu bisavô, que é neto de belga, então a gente vai ter a Bélgica como uma origem, portanto aqui eu tenho uma questão europeia, né? A Bélgica é um país europeu, então eu tenho uma origem europeia que corre nas minhas veias e que dá fisionomias e que dá origem à minha família. E também tem a parte da Itália, então tem muita gente do lado da minha bisavó que é da Itália. Então a gente tem aí imigrantes europeus, né, que vão vir ou que seus descendentes vieram para o Brasil. E do lado do meu avô, aí sim eu tenho imigrantes italianos que vieram para o Brasil. Meu avô nasceu no Brasil, mas o pai dele, o meu bisavô, era italiano e a família dele veio naqueles navios com aqueles baús, né? Eles vieram para tentar uma nova vida no Brasil. Essa foi a ideia da família. Alguns, inclusive, não se adaptaram ao Brasil, não se adaptaram a essa nova vida e voltaram para a Itália. Mas o meu bisavô ficou, ele era médico, né? Ele ficou no Brasil e aí meu avô nasceu já brasileiro, tá? No caso do meu pai, aí a história da família é meio engraçada. Eu tenho o sobrenome só do meu pai, então meu nome é Carolina Altenfelder Silva. O Altenfelder Silva é só do lado do meu pai, tá? A minha avó é Altenfelder, o meu avô é Altenfelder e a gente foi tentando desvendar aí, né, qual é a origem da família e a gente descobriu que, na verdade, o Altenfelder, ninguém sabe. Ele veio da Alemanha, mas ninguém sabe quem era. De repente é um cara que veio fugido porque cometeu qualquer crime ou sei lá, que veio, porque que veio, mas a gente nunca descobriu a origem do Altenfelder. Então, mas a gente sabe que ele é da Alemanha, alemão. Já o Silva, a gente descobriu que a Silva, na realidade, né, da origem da família, a Silva era uma descendente de portugueses, todo Silva, na verdade, é meio descendente de portugueses, e a gente descobriu que, na verdade, a família dela era de plantadores de café, exatamente lá em São Paulo, no século XIX, né, tinha uma fazenda de café, essa fazenda existe até hoje na família, né, é propriedade da família, então não tem mais café lá. Mas a família Silva, né, a mulher, era uma mulher, e aí a gente vai ter esse alemão vindo, sabe-se lá da onde, por que circunstâncias, e aí eles casaram. Então a gente sabe que a origem aqui vai ter Alemanha e portugueses, e no caso da minha avó, a mãe dela nasceu numa tribo indígena do Maranhão, né? A mãe dessa minha bisavó era índia também, e aí tinha muitos filhos e acabou, né, passando a minha bisavó para uma outra tia cuidar dela. Mas ela era indígena, tá? Então ela veio aí, eu tenho uma raiz por parte da minha avó paterna indígena.
Então, quando a gente pensa nesse deslocamento, ó lá, a minha bisavó nasceu lá no Maranhão, mas foi, né, para uma tia e aí veio para o estado de São Paulo. E aí casou com o meu bisavô, que tem descendentes da Alemanha e de portugueses, mas que a família morava também na cidade de São Paulo, e aí acabou casando com a minha bisavó. Então, quando a gente pensa na migração e nos povos que vieram para o Brasil ou que são descendentes de povos nativos, como no caso os indígenas, a gente tem indígenas espalhados pelo Brasil inteiro. Então, no caso, houve uma migração também da minha bisavó, porque a minha bisavó veio do Maranhão e aí a gente tem uma migração. Então, é isso que eu quero que você pense. Qual a origem da sua família? Comece pensando pelo seu sobrenome. Então, da onde vem o seu sobrenome? A gente sabe que alguns sobrenomes são modificados por famílias que fugiram da Segunda Guerra Mundial lá da Europa e tiveram que modificar para não ser perseguida por nazistas no Brasil. Mas a gente pode pensar muito pela nossa origem, né? Se eu colocasse aqui a minha filha, Letícia, o lado do meu marido também tem uma migração importante de sírios libaneses, que são outros povos que vieram para o Brasil no século XX, no início do século XX, e que a gente vai ter uma migração importante deles para o Brasil, e eles trabalham muito com comércio. Então a gente pode pensar, e quero que você pense, em relação à sua família. Qual é a origem da sua família? Então, você vai fazer uma árvore genealógica da sua família e aí você vai pensar as suas origens e que povos e que etnias vieram para cá ou que descendência que você tem em relação à sua família para pensar na migração, tá certo? Essa migração aqui, eu tenho uma migração externa, porque vieram de outros países para o Brasil, e tem uma migração interna também, no caso da minha bisavó, que nasceu no Maranhão e veio para o estado de São Paulo. Então você vai pensar na sua família, não na minha, na sua família. Pense pelos seus sobrenomes. A gente está à distância, mas mande mensagens. Ô vó, a sua família veio da onde? Ô vô, sua família veio da onde? Pai, você sabe qual a origem da sua família? Mãe, você sabe qual a origem da sua família? É isso que eu quero que vocês façam, tá bom? Essa é da aula de hoje.